Eu queria falar sobre a minha participação na COP, das mesas que eu participei e do momento em que eu sou chamada para ser delegada, né? Um delegado é uma pessoa que representará uma instituição. E eu fui convidada pela Federação Internacional de Arquitetos da Paisagem, cuja sigla em inglês é IFLA, né? International Federation of Landscape Architects, para ser delegada junto com mais algumas pessoas que eu respeito muito. E foi uma oportunidade singular, porque essa entidade ela foi fundada em 48, ou seja, ela é muito antiga. E ela reúne mais de 100 mil profissionais do mundo. E ela fez uma carta, ou seja, um statement, que já tinha sido, inclusive, assinado para outras pessoas. E lá ela foi apresentada. E ela fala que essa ação para a COP30 é colocar a paisagem no coração da ação contra as questões climáticas. Parece uma obviedade para quem é do campo, né? Ou seja, como é que você pensa em alterações ou resiliência, mitigação, eu vou falar dessas duas palavras, em relação ao meio ambiente urbano, se você não pensar através da paisagem? A paisagem é uma chave, a paisagem é um motor. Por quê? Se você começa um processo de planejamento, mas você começa a separar as coisas em caixinhas, o transporte, o uso e ocupação, o zoneamento, os espaços livres, isso vira uma categoria. Agora, quando você olha para a paisagem desse lugar, pensemos em São Carlos, você vira a chave, você pensa a totalidade. Por quê? São Carlos é feita de um relevo, de altos e baixos. São Carlos é feita dos seus córregos, dos seus corpos de água. No mais das vezes, a gente construiu conflito porque a gente ou canalizou os rios ou tamponou os nossos córregos, porque a gente não chega a ter volume de rio. A gente tem córrego que fica bem robusto quando a chuva é mais brava, mais violenta. E o Gregório, por exemplo, que passa pelo centro de São Carlos, ele foi completamente tamponado, ele não foi só canalizado, um trecho dele é tamponado. Esse é um lugar de enormes enchentes. E seria estranho se não fosse como é, porque ele tem as duas vertentes da Avenida São Carlos descendo impermeabilizadas, jogando água com velocidade para aquele ponto, e depois de alagar o centro, nós vamos alagar no momento em que o Gregório tributa no Monjolinho, que ele junta com o Monjolinho. Porque dali o Monjolinho já recebeu vários outros córregos, inclusive o Tijuco Preto, que passa aqui na frente da USP, e inclusive o Santa Maria do Leme, que um pouco antes já tributou também, e quando tudo isso se junta, é aquele aguaceiro na altura da onde tem o Cristo. Mas essas questões, o que acontece é que elas vêm acontecendo com mais frequência e com maior intensidade. Aí é que entra essa pauta das mudanças climáticas, que não são uma invenção dos cientistas. Os cientistas só disseram: o mundo está sofrendo alterações climáticas, como sempre teve. A gente está aqui, nós existimos enquanto espécie porque o clima se alterou. O problema é a gente acelerar isso. A aceleração vem justamente do tipo de energia que a gente usa, os combustíveis fósseis, o fato da gente estar perdendo as florestas, a vegetação, porque elas capturam o carbono e emitem oxigênio. E tudo isso é de uma fragilidade incrível. Do modo como vai, esses eventos vão acontecer muito mais. A gente precisa adaptar. A gente precisa ver como é que essas cidades deverão ser. Porque do jeito que nós as construímos, a gente está fadado a ter catástrofes o tempo todo. Muito bem. O IFLA me deu a oportunidade de, então, estando como delegada, participar de uma mesa, essa foi inteira em inglês, Cidades em Movimento, Climas, Migrações e o Futuro da Humanidade. Essa mesa foi muito interessante porque foram 4 mulheres, mais a chair, né, a pessoa que estava nos recebendo, e todas projetadoras, todas mulheres engajadas politicamente, e elas narraram as suas histórias ou pelo menos contaram algo junto com algum projeto. E foi muito bom poder falar do Brasil, porque essas pessoas que estavam nos assistindo ali conhecem pouco o Brasil. Conhecem o Brasil que a gente, por exemplo, veicula no exterior, ou como violência ou como maravilhamento. Tem o Brasil do cotidiano.
E eu mostrei as enchentes de São Carlos, mostrei os projetos, falei um pouco antes de como é que a gente vinha construindo o conflito, mostrando São Paulo, os piscinões de São Paulo como solução, a perda de oportunidade, porque quando você faz um piscinão, em São Paulo tem mais de 40. Você faz um super buracão no chão, você coloca um alambrado em volta, não planta uma árvore, porque é mais fácil de fazer a manutenção, dizem os técnicos. E eu conto para vocês. Manutenção é vida. A vida exige manutenção. Só que quando você faz um parque, você está investindo em saúde física e mental. Quando você faz um parque, você está ampliando a possibilidade de criar oxigênio e capturar carbono, está diminuindo a temperatura nas imediações, você está criando lugar de encontro para as pessoas, não é? Então, voltando à ideia de que as pessoas nos conhecem pouco, eu apresentei uma cidade na verdade, uma metrópole, né? Não só São Paulo. São Paulo, mas as cidades que acompanham formando a metrópole. Mais de 20 milhões de habitantes e o tipo de solução que a gente está fazendo. São Carlos tem chance, como a maior parte das cidades médias. E é por isso que as minhas pesquisas se ligam tanto a tudo isso que a gente viu na COP, né? Duas mesas que eu também participei, uma delas falava sobre a coletânea brasileira de arborização urbana. Essa foi uma mesa muito feliz, foi no CAU, no Conselho de Arquitetura, no estande do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Compartilhei essa mesa com colegas que eu admiro muito o trabalho deles, porque foram mais de 500 autores. Na verdade, a última vez que eu vi, estava beirando 600. Gente do Brasil inteiro que trabalhou voluntariamente para construir 5 volumes diferentes, um para cada região desse país. Em que você tem as árvores que você deve utilizar naquela região geográfica, o tipo de solo, o tipo de patologia que eles têm, os tratamentos e os últimos capítulos sempre ligados à política pública. Por quê? Porque se a gente não tiver política pública, a gente não consegue, de fato, manter as árvores nas cidades. Porque o massacre da Serra Elétrica é o mais fácil. Porque as árvores brigam com o posteamento e os fios e sempre levam o pior. Como é que a gente muda toda essa cultura? Eu falei dos fios, mas posso falar também das pessoas que dizem que a árvore suja a calçada. E também suprimem a árvore tiram, né, a árvore que fica na frente da sua casa. A ideia de que você deva pensar isso sistemicamente é algo que é inovador. Não inovador em termos de historiografia e da disciplina que eu ministro, porque isso a gente sabe desde sempre. Você não pode pensar em uma árvore isoladamente ou em um bairro. Você tem que pensar na cidade inteira. Política pública significa uma ação em vários níveis. Por exemplo, se você associar o sistema de espaços livres às escolas, você vai criar espaços educadores. Se você associar o sistema de espaços livres à rua arborizada, à ciclovia, você já colocou a questão da mobilidade dentro dessa história também. Se você pensar em saúde e associar os espaços que são praças ao lado dos postos de saúde, você acabou de inventar lugares saudáveis, não é? Lugares que consolam a alma, porque quem vai ao posto de saúde, vamos combinar que se não for por uma vacina, não vai estar indo lá fazer uma visita para o seu médico, não é? Vai ter um problema e a gente precisa fazer com que esses espaços vibrem na cidade de um outro modo. Todos eles sistemicamente conectados, como é a natureza. A natureza é sistêmica. E a gente, por separar em caixinha das especializações, a gente vai perdendo espaço. E eu vou defender de novo a questão da paisagem e do organismo que me levou como delegada. Por quê? Porque a paisagem, ela se liga também à ideia de patrimônio, de história e de memória. Paisagem não é só a paisagem natural, ela é também a paisagem construída, que é feita de história. Então, por exemplo, a cidade de São Carlos tem muito patrimônio e vem destruindo muito o seu patrimônio. Agora eu estou falando de patrimônio que foi edificado. É uma grande perda, esse apagamento do passado da cidade. E isso é visto como um passivo, não como um ativo. O patrimônio aqui podia ser lugar de visitação, de identidade, de pertencimento. E a gente não está usando essas histórias, ou toda essa história,
como uma ferramenta potente para a construção de identidade para o São Carlense e para quem escolhe morar aqui, como eu. Outro ponto que eu participei, nesse momento eu não estava na mesa, mas eu estava no gargarejo, eu estava na primeira fila comemorando essas pessoas que eu muito admiro, eu participei de todo o processo, não é? O Plano Nacional de Arborização Urbana foi apresentado a público a primeira vez pelo Ministério do Meio Ambiente na COP30. Foi uma mesa emocionante, por quê? Porque esse plano foi feito fazendo com que as pessoas participassem ativamente. Eu participei das reuniões regionais e da região sudeste. E o que você viu ali foi a oportunidade de participar com contribuições, com alterações, com leituras. Foi muito rico o processo. Tudo isso reunido virou um corpo legal que agora vai ao Congresso e a gente tem que veicular muito isso, de modo que as pessoas pressionem os seus congressistas para que seja aprovado. Porque não adianta apenas existir o plano, ele precisa ser regulamentado para que ele possa ser operacionalizado. Vocês entendem? Tem tantos caminhos, né? Tem tantos degraus até a gente chegar a ter uma cidade belamente arborizada, né? Com passarinhos e a bicharada toda que está junto com a gente nessa história toda. Rios saudáveis e não poluídos, todas as questões de saneamento básico também passaram pela COP, né? Nós estávamos em uma cidade com muito pouco esgoto de fato instituído e isso foi objeto de crítica. Mas eu queria dizer que muito menos se devia prestar atenção nisso e muito mais no fato de ter se realizado uma COP num lugar como a Amazônia, representativo. Eu vou falar sobre uma quarta mesa agora, essa eu participei também. Foi uma mesa apresentada na Zona Azul e foi um network, né, uma rede internacional de regeneração que teve como temática as políticas públicas, mostrando casos de sucesso no Brasil. E eu pude justamente nessa mesa, depois de fazer uma introdução sobre políticas públicas, o significado delas, o desafio de construí-las, o fato de eu queria destacar isso. Uma coisa são as políticas na gestão e outra coisa é a política de Estado, que atravessa gestões. Essas são raras no país. A gente tem muita coisa que funciona durante o período eleitorado, que o sujeito foi eleito, que os sujeitos, né? Porque a gente tem os vereadores, tem os deputados, mas elas são esquecidas ou apagadas. Então, casos de sucesso como Curitiba, a gente vê acontecer porque o prefeito se reelege, depois elege alguém que lhe era correligionário e depois ele volta ao poder. Então, essa continuidade de poder, a gente só vê quando o sujeito tem a felicidade de ser eleito várias vezes e tem uma boa política. Mas a gente tinha que mudar isso. No nosso país, a política de Estado, aquela que atravessa, ela tem que ser mantida, como é essa política, por exemplo, nacional de arborização urbana, ou a política de resíduos sólidos, que também tem aderência a todo o assunto da COP. Dentro dessa fala que eu fiz, eu mostrei os casos de São Carlos, os projetos que eu fiz ao longo da minha carreira aqui dentro do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e sempre acompanhada de colegas incríveis e de alunos mais incríveis ainda, né? E quando eu digo eu fiz, eu digo nós fizemos, sempre. E a ideia de fazer esses cenários, ou seja, fazer projetos, planos e projetos para a cidade de São Carlos, mostrando que a gente poderia ter outra cidade. Isso é um papel fundamental da universidade. A universidade, ela cria conhecimento, ela mostra isso para a população, ela ajuda a população a se posicionar na hora do voto, né? Ou seja, muito importante essa participação, me fez muito feliz ir até a COP, mas eu acho que mais do que tudo, muito surpreendida de encontrar tanta gente querendo que tudo isso dê certo.